Namaskar. Hoje é um dia de chuva. E a chuva, como a água, ela engravida a terra para nascer as sementes. A água, ela simboliza as nossas emoções, que, uma vez nutridas, elas fazem germinar as sementes de amor, de afeto, de esperança, de alegria, que são as nossas emoções mais nobres, mais sutis. Nós temos as duas formas, nós temos as emoções mais densas e temos as emoções mais sutis. E cada uma tem o seu lugar. Há um tempo passado, eu ouvi uma história que até perdi esse livro. É um livro do Yoga Integral, uns folhetos do Yoga Integral, que falava da festa das qualidades humanas, das emoções humanas. E nessa festa, cada um tinha o seu lugar. As virtudes, era a festa das virtudes. E essas virtudes, elas tinham o seu lugar. E cada uma se apresentava de forma mais interessante nessa festa. E uma foi esquecida. E ninguém se lembrava dela. E ela ficou num canto. Bom dia, Daniele. Ela ficou num canto, esquecida. E a festa transcorreu, a festa das virtudes, até que alguém veio perguntar a ela qual era o nome dela. Aí ela falou: eu sou a gratidão. A gratidão, embora muito veiculada, é uma virtude esquecida, porque ela fica muito abandonada pelo contrário dela, que são as reclamações. Porém, as virtudes, as emoções mais sutis, elas têm o poder de elevar nossa consciência, fazer com que a nossa consciência possa alcançar um campo de possibilidades mais sutis, um campo de possibilidades divinas. Bem, eu, há um tempo desse, abrindo um caderno, e eu costumo anotar algumas coisas interessantes que os professores, os palestrantes, eles nos trazem. Então eu ouvi e anotei uma coisa que um monge havia falado sobre o nosso mestre. Essa imagem que está aqui atrás de mim. A imagem, o retrato do nosso mestre Shri Shri Anandamurti. Porque Baba, ele incentivava as celebrações da vida. Incentivava a celebrar nascer, casar, batizar, plantar árvores. Colocar pedra fundamental para a construção de uma casa, celebrar a moradia. Que essas celebrações são formas de gratidão, são formas de expressar a gratidão. E quando nós celebramos algo, nós potencializamos a gratidão.
E a gratidão sendo uma virtude sutil, ela permite que a nossa consciência se eleve. Porque esse corpo humano que nós ganhamos por esse período que nós estamos aqui na Terra, ele tem uma importância muito grande. Porque esse corpo é o aparelho adequado para a evolução da nossa alma. Imagina um anjo. O anjo, ele vai ser sutil. Imagina a ideia de um anjo. Ele é um ser sutil. Porém, a evolução dele vai ficar ali. Ele não vai ter as dificuldades, os desafios que nós, seres humanos, temos. E os desafios que nós temos, eles são as possibilidades evolutivas, uma vez que os desafios, eles vão permitir que olhemos para dentro. Permite que nós entremos num campo de humildade, que é também uma virtude sutil. E isso vai nos ajudar naquilo que viemos fazer aqui no planeta. Porque o que viemos fazer aqui é somente uma coisa: evoluir. Portanto, cada evento que acontece, ele precisa, uma vez vencido, ser celebrado. A sociedade, como um todo, ela utiliza essa ideia da celebração porque isso está dentro de nós. Está dentro de nós porque isso é uma coisa ancestral. Todos os povos antigos, todos os povos originários, eles traziam a consciência da celebração. Mas essa celebração, ela não estava nem sempre vinculada a um evento pessoal. Ela sempre estava vinculada a um evento coletivo. Como nascia o sol para muitos povos, e isso eu tive a oportunidade de ver entre os povos andinos. E muitos povos mais antigos, eles acreditavam que quando a noite caía, o sol não ia voltar. E quando, ao amanhecer, o sol voltava, fazia-se uma festa. Dançava, cantava para o sol. Havia as festas, como nós agora estamos vivendo uma remanescência dessas festas, que é o solstício de inverno. As nossas festas juninas são remanescentes dessa festa da virada das estações. Então, o solstício de verão, o solstício de inverno. Outra coisa que também acontecia muito, ao plantar fazia-se uma festa. Ao colher também fazia-se a festa. Então, as festas dos povos mais antigos, elas tinham um cunho coletivo. E nós também vivemos essa remanescência da festa do coletivo. Por isso que quando se faz um aniversário, é comum reunir pessoas. Quando se batiza uma criança, reunir pessoas. Quando alguém vai casar, reúne-se pessoas. Porque essas festas eram festas que traziam a energia do coletivo.
E essa energia do coletivo potencializa a gratidão. Aí nós vamos também trazer o que foi fechando essas portas mais sutis, mais puras dessas celebrações. Há pouco tempo eu vi uma reportagem falando das festas juninas no Nordeste, que sempre foram festas tradicionais, não só no Nordeste, mas como também aqui no Sudeste. E o que aconteceu nessas festas? Elas foram apropriadas pelos grupos de bebidas. Então, cada festa é patrocinada por uma cerveja. Há pouco tempo aconteceu, essa semana passada, a festa dos bois lá da ilha de Parintins, na Amazônia. Aquela festa já está vinculada a uma marca de cerveja. É tanto que tanto a Coca-Cola como a cerveja, elas vestem nas suas embalagens a cor do boi, que é uma festa tradicional, uma festa antiga lá na Amazônia. Então, isso acontece não só nas festas coletivas maiores, mas também nas festas particulares. Então, vai se fazer a festa de um casamento. O casamento é um rito de passagem muito importante na vida humana, porque é o momento onde a pessoa se despe, por isso que a noiva se veste de branco. Para o indiano, o branco é o luto, por isso que as noivas de lá, elas não se vestem de branco, elas se vestem de vermelho. Então, se veste, o que é o luto? É a passagem, é a morte daquela vida anterior para uma nova vida, constituição da família, filhos, outras responsabilidades. Mas o sistema capitalista que nós vivemos, ele é um sistema muito inteligente para a apropriação. Ele só não é inteligente porque isso não traz vida. A maior parte das coisas que o sistema capitalista impõe, ele não vai trazer vida, ele vai trazer morte. Então, o que é feito? Uma festa de casamento, ela foi formatada. Cada época tem sua formatação. E o que é formatado deixa de ser um símbolo e passa a ser um signo. O símbolo, ele é rico em vivências psíquicas. Ele é rico de memórias ancestrais. Já o signo não. O signo é esvaziado. O signo é esvaziado de forças psíquicas. Então, se tem um casamento, a empresa que contrata, ela vai dizer como a noiva vai andar, como a mãe vai vestir, como não sei o que, como o que vai comer, o que não vai comer. E mais ainda, como eu acabei de falar, isso muda. Porque se continuasse do mesmo jeito, as pessoas iam enjoar. Aí ela muda a forma. E realmente, essa celebração, essa cerimônia da maioria dos eventos, essas cerimônias que são feitas, elas não movem essas forças internas para a mudança, para a evolução. Simplesmente elas servem ao sistema, elas servem ao enriquecimento de alguns. A forma com que a bebida é veiculada, a forma com que a comida é veiculada, são formas que não alimentam a vida, e sim alimentam a morte.
mesmo também isso cria menos-valia naquelas pessoas que não podem usufruir desses cerimoniais pomposos. É muito comum numa festa de casamento, uma coisa assustadora, ter flores e flores e flores e flores cortadas. Imagina o estrago para a natureza. A quantidade de bebidas, a quantidade de coisas. Hoje as nossas festas, principalmente as festas infantis, é uma coisa que você tem que preparar uma lixeira enorme para jogar aquela tralharia fora depois. As lojas de festas são assustadoras. Isso não conduz à alegria, porque é uma alegria passageira, ilusória, para no dia seguinte a pessoa não ter o contentamento e ela querer uma outra coisa para ter contentamento. Então, celebrar é potencializar a gratidão. E como se celebra alguma coisa? Se celebra no individual, no familiar e no coletivo. Lembrando que para cada evento da vida, a celebração ela pode ser de cada uma dessa forma. À noite, quando você vai dormir, antes de deitar, você pode cantar uma música, você pode cantar um mantra, você pode acender uma vela, você pode ler um poema. Para quê? Para celebrar o dia que passou. Ao amanhecer, a mesma coisa. Nossa, eu abri os olhos, meus olhos estão vendo todas as cores e formas desse mundo maravilhoso. Eu estou viva, eu estou respirando. E aí eu posso cantar novamente. Isso é uma celebração. Meu filho veio me visitar. Mais uma celebração. Eu alcancei uma bênção. E isso as tradições religiosas até fazem, principalmente as religiões católicas, onde você faz uma viagem à Aparecida, onde vai colocar uma vela no altar. Isso são símbolos. E esses símbolos, eles são muito importantes como forma de impregnar o nosso inconsciente. Então eu vou utilizar de recursos que possam expandir as minhas virtudes, as minhas emoções mais sutis. Os povos mais antigos, não formatados nesse sistema, porque hoje é até difícil de nós alcançarmos isso, como eram? Eu participei de alguns eventos na Índia, onde a festa, a mesa de alimentos, na rua, onde todo mundo ia comer. E era o aniversário de alguém, do casamento. Mas, como nossa mentalidade ela já está tão impregnada do tirar vantagem, do aproveitar de alguém, hoje é difícil para nós fazermos isso, porque aquele que vem, ele vem com o sentido de não de celebrar junto, mas de tirar proveito. Então, o aniversário é outra oportunidade que nós temos de plena gratidão a esse tempo que nós estamos passando aqui na Terra.
Então eu estou fazendo essa live porque essa semana eu celebro o meu aniversário. E cada vez que o tempo passar, em vez de eu dizer aquilo assim, agora eu não quero celebrar mais, eu vou celebrar mais e mais. Sabe por quê? Porque eu não morri ainda. E se eu não morri, e se eu estou aqui, plena, aos 71 anos, eu estou tendo, isso aí é uma coisa rara. Eu estou tendo uma grande oportunidade evolutiva. Num tempo onde eu já não tenho as responsabilidades que eu tinha no passado. Então, quais eram as responsabilidades da vida? As construções para manutenção da minha existência, a construção de uma família, a criação dos filhos. Isso tudo já passou. Então, se alguém hoje que precisa celebrar mais e mais a vida, são as pessoas mais idosas. Porque elas não morreram antes. Quantas pessoas se foram antes de envelhecer? Muitas. Elas vieram com essa missão, com esse tempo. E o nosso tempo é grandioso. Por isso que a cada aniversário que eu faço, eu celebro. Eu celebro porque eu estou tendo a grande oportunidade de ficar mais tempo no planeta. Para quê? Para colaborar com a minha evolução e a evolução planetária. Por isso que é grandioso o que se vive com a idade mais madura. Então imagina que o dia do aniversário é o dia em que eu tive a oportunidade de encarnar aqui no planeta Terra. Planeta Terra, a gente não veio só para fazer gracinha. A gente veio para evoluir. A gente veio para servir. E a gente veio aqui para aprimorar nossa consciência. Porque se ela fosse boa coisa, ela não entraria aqui nesse planeta dessa forma. E nós sabemos que os seres iluminados, eles vêm com a missão de ajudar, mas eles têm um diferencial de nós. Eles escolhem a hora de vir e eles escolhem a hora de partir. E da forma com que vai partir do planeta. Não é o meu caso e eu acho que na maioria de vocês. Então, já vimos que celebrar é potencializar a gratidão. Então, quando me perguntam por quê, isso eu escrevi alguns anos atrás, vou ler agora. Sempre que me perguntam qual é o meu segredo, a minha resposta é uma só: gratidão. Uma vez eu fui a um evento feminino, onde as mulheres iam para aprender coisas do feminino. E a moça que deu o curso, muito interessante, ela era enfermeira. Aí ela começou a palestra assim: olha, sabe que vocês são as mulheres mais lindas dessa vida? Vocês são as mulheres mais poderosas? Aí, cada uma, né? Porque nós mulheres, durante muito tempo, aprendemos e foi imposta essa menos-valia feminina. E aí ela disse assim: vocês são maravilhosas, vocês são poderosas. E o que vocês vieram alcançar que vocês já têm. Porque eu sou enfermeira. E como enfermeira,
o sonho de muitas mulheres era poder um dia escovar os seus dentes. E isso ficou muito forte porque nós aprendemos a reclamar, mas agradecer bem pouco. Qualquer que seja a situação, há um viés de gratidão. E esse viés de gratidão muda toda a nossa existência. Então essa é uma das emoções mais poderosas que você, como ser humano, pode usar para encher a sua vida com tudo que é bom e abundante. Não importa quem você é, onde você está. A gratidão, ela pode dissolver toda e qualquer negatividade. Quanto mais você se vale da gratidão, a cada dia, maior o bem que você traz à sua vida. Então, isso é o que nós vamos viver a cada dia. Antes de dormir, enumere, não importa a situação que você está. Até mesmo aquela pessoa que está lá dentro de um hospital, aquela pessoa que está num leito, ela pode agradecer. A pessoa que, até mesmo que a gente pensa assim, aquele morador de rua, ele respira, ele está vivo, ele está tendo a oportunidade de evoluir. E eu sei que é um pouquinho grande, mas já estou terminando. Eu gostaria de ler para vocês a simbologia do dia do aniversário. E depois, quem quiser, é só me pedir que eu passo, tá? Então, o dia do aniversário é um dia realmente muito especial da vida das pessoas. É um dia daqueles que o ser supremo adentra em nós. E quando estamos cara a cara com o eterno, e quando estamos cara a cara com o eterno. Um daqueles dias em que nossa alma entra em contato com o eterno e estamos um pouco conscientes, poderosos, e podemos sentir sua presença em nós. Se fizermos um esforço neste dia, perceberemos o trabalho de muitas vidas como um relâmpago instantâneo. Por isso, é necessário dar importância ao dia do aniversário, porque o que desejamos nesse dia é realmente uma coisa extraordinária. E é para isso que eu também trabalho, para abrir um pouco a consciência em direção daquele que está acima, a fim de que possamos estar em sintonia com o eterno. É realmente um dia muito especial, porque é o dia da decisão, é o dia que podemos nos unir com a consciência suprema. É nesse dia que o Senhor nos eleva ao mais alto possível, para que nossa alma, que é uma porção daquela chamada eterna, possa unir-se, identificar-se e evoluir. Realmente este dia é uma oportunidade na vida. Nós estamos tão abertos e receptivos que temos o poder de assimilar tudo o que nos deem. Podemos fazer muitas coisas
Por isso é tão importante. É um dia daqueles em que o próprio Criador abre totalmente as portas para nós. E é como se ele nos convidasse a reavivar com força a chama da aspiração. É um daqueles dias que ele nos dá e nós, através dos nossos esforços pessoais, também podemos conseguir isso. Mas seria um largo, árduo e não tão fácil caminho. Esta é uma oportunidade real em nossa vida, o dia da graça. Nesse dia, a alma abandona o corpo e caminha cada vez mais para cima, para fundir-se com a fonte. E nesse dia, ela vai se recarregar, absorver do poder supremo da luz e do bem e viver a bem-aventurança, regressando revitalizada para passar o resto do ano. E assim, uma e outra vez, ano após ano. Então, isso é a celebração do aniversário. Embora todos os eventos de nossa vida, como ritos de passagem, precisam ser celebrados, mas sempre lembrando que essa celebração precisa ter o nosso rosto e não aquele rosto que nos impõe. Precisa ter o nosso gosto, que precisa ter a nossa luz. E com isso, por isso, que as celebrações, elas ficam tão chatas, porque elas são amorfas de vida. E tudo precisa ter vida. E a vida é a luz que habita em cada um de nós, em cada uma de nós. Porque existe uma frase que diz: pela vida tudo posso, porque esse mundo todo é nosso. Então, gratidão a todos e todas vocês. Que vocês não percam. Ainda tem umas coisinhas que eu vou dizer a vocês. Toda vez que vocês ganharem alguma coisa, façam um ritual de celebração, pessoal ou com a família. Todos os dias da vida são dias de festa. Todos os dias são dias da gente se enfeitar. Por quê? Encerro com uma frase de um professor meu, professor Rodolfo Caniato. Ele dizia que a nossa vida é um piscar de vagalume numa noite de verão. Diante da eternidade, esse tempo é pequeno e ele precisa ser aproveitado. Então, um feliz dia de chuva para todas vocês. Namaskar. Gratidão, Débora, também. E a todas que estão me ouvindo agora e que vão me ouvir depois, claro.